Boa noite, Igreja do Senhor, graças e paz. Gente, se vocês verem eu sorrindo demais é porque eu estou nervosa. Me dá umas crises de riso mesmo, viu? Eu glorifico ao Senhor pelo sim. Sou grata a Deus. Amém? Quero dizer para você que não sou eu não, é Ele. É Ele que vai falar essa noite. Não serei eu. Eu simplesmente estou na dependência do Senhor. Amém? Quero, antes da gente ler a palavra, gente, minha Bíblia, a capa é um pouco dura, viu? Aí fica assim mesmo. Antes da gente ler a palavra, quero falar só um pouquinho aqui da Adriana. Eu sei que muitos conhecem assim a irmã Adriana lá do Ministério Social, da capelania. Mas a Adriana mãe de 2, o menino mais bonito que está ali na mesa de som é meu filho. É o Kevin. Gente, ele é lindo, né? É meu primogênito. Eu louvo a Deus pela vida dele. A minha filha que está online, a Kelly, a minha caçulinha, louvo a Deus pela vida dela. Eles são bênção na minha vida. Eles são bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E meu nome é Adriana, como muitos já me conhecem. Tenho 42 anos. Sou muito chorona. Amo estar na presença do Senhor. Mas para mim estar aqui hoje, liderando célula, liderando ministério, tudo aquilo que o Senhor confiou na minha mão, eu tive que passar um processo. E eu quero te dizer que o processo dói, mas é necessário. Amém? Anote aí o tema da palavra. Você que trouxe o seu caderno espiritual, seu caderno de anotações, isso é algo muito importante, o caderno de anotações. Da medida que a gente vai anotando a palavra, o Senhor vai nos trazendo revelações. Eu falo isso porque eu tenho muitos caderninhos lá em casa e tenho experiências de cada palavra que é ministrada pelos pastores, pelos irmãos. Então isso é muito importante. Anote o tema da palavra. Um coração disposto a obedecer. Amém? Eu quero contar para vocês nessa noite a história de José. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 37, capítulo 37. Vamos conhecer um pouquinho da história de José, um pequeno jovem de 17 anos, que passou aí uma trajetória da sua vida, um grande percurso, amém? A palavra do Senhor diz assim: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia más notícias deles a seu pai. Verso 3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amada igreja, essa túnica era algo muito especial, porque Israel, ele amava o seu filho. A palavra está dizendo, mais do que os outros. Mas vamos ver o que aconteceu mais à frente? Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai amava mais
amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso, o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, terás domínio sobre nós? Ali começou os seus irmãos a indagar por conta do sonho. Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Ali o Senhor já estava revelando para ele o que iria acontecer. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacento os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu, olha o que José respondeu: eis-me aqui. Ele podia muito bem ter dito: não, eu não vou não. Mas ele disse: eis-me aqui. É obediência. E ele disse: vai e vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. 15. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? Aqui, amados, até nesse pequeno detalhe, o Senhor cuidou de José. Ele estava errante, e ali apareceu um homem para direcionar ele. E ele disse: procuro meus irmãos, dizendo-me, dize-me, peço-te onde eles apacentam. E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. Verso 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Aqui já começou o ódio, a raiva que eles tinham de José, a inveja. Eles olhavam para ele e não dava nada para ele. Para os seus irmãos, José era um improvável. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e mantemo-lo, lancemo-lo numa dessas covas. Covas, em outra versão, é cisternas. E diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-lhe Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles, e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomando-o, lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela.
Depois, assentaram-se para comer pão. Então, levantaram seus olhos e viram uma companhia de ismaelitas que vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, para levá-los ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, assim não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alcançaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Deus aqui já tinha propósito na vida dele. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e voltou a seus irmãos e disse: moço, não está lá, para onde irei eu? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho. E reconhecendo-a, disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. José, um jovem apacentador de rebanho, junto com seus irmãos. José, um menino obediente, de coração puro. Porque os irmãos, apesar da inveja, da maldade, mas ele não via maldade. Ele não via maldade. Muitas vezes, irmãos, o Senhor, Ele cria situações para nos fazer amadurecer, para nos fazer avançar, para nos tirar da zona de conforto. E ali o Senhor já tinha um propósito na vida de José. Ele percorreu toda uma trajetória. Ele percorreu todo um processo para que fosse cumprida a promessa do Senhor sobre a vida dele e sobre a vida daquele povo. O Senhor tinha promessa, porque ainda ia vir muitas coisas, e o Senhor estava ali preparando José. Olha a forma que ele chegou no Egito, vendido como escravo, e ainda foi tentado. Lá no capítulo 39, fala sobre a esposa de Potifar, onde ela tentou José, e José ainda assim foi temente. Ele tinha um temor de Deus, e todo o percurso dele, Deus ali estava com ele. Ali ele sofreu acusações injustas, que levou ele a ser preso. E naquela prisão, eu fiquei pensando: Senhor, ali José, ele confiou, mesmo sendo preso, mas ele tinha a convicção que o Senhor era com ele. E ali, eu quero dizer para você, ali ele confiou,
ali ele se deleitou, ali ele descansou no Senhor. Amados, quando a gente descansa no Senhor, tudo começa a acontecer. Tudo começa a acontecer. Mesmo José sendo rejeitado, sendo odiado pelos irmãos, mas ainda assim ele tinha amor pelos irmãos. Sabe por quê? Mais lá à frente, quando ele passou o processo da prisão, e depois que ele saiu, depois que foi descoberto tudo o que havia acontecido, o Senhor ali já estava preparando ele para o governo. E ali depois ele foi governar todo aquele povo. Mais à frente fala que quando veio a fome sobre aquele lugar, e os irmãos de José foram até aquele lugar, ele ficou atônito quando viu seus irmãos depois de muito tempo, depois de tudo que eles fizeram. Será se José imaginaria que um dia fosse encontrar os irmãos, encontrar o pai, encontrar toda a sua parentela? Ali ele também teve um pouquinho de orgulho, porque eu sei que ele relutou ali, mas chegou um ponto que ele não conseguiu mais relutar, porque ele amava seus irmãos, amava seu pai. Veio o perdão, e o perdão começou a quebrar todas as cadeias de aprisionamento, todas as barreiras que ficou entre os irmãos e ele. José, para eles, era um menino improvável. Você observa que quando ele começou a contar dos sonhos, dos molhos, quando ele começou a contar ali, o Senhor já estava revelando para ele o que iria acontecer lá na frente, e seus irmãos não acreditaram. Começou uma inveja muito grande sobre a vida de José, dos seus próprios irmãos, da sua própria parentela. Mas foi necessário ele passar, porque o Senhor queria elevar ele até no governo. Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda que alguém olhe para você e diga assim: o irmão José Edinaldo é improvável. Não, ele não consegue não. Eu quero te dizer uma coisa, que não é o homem, é Deus. É Deus que olha para você e diz: ele é capaz sim, porque sou eu que capacito. Sou eu que faço todas as coisas, sou eu que determino. Então, foi o que aconteceu na vida de José, foi o Senhor que determinou. Por mais que os irmãos queriam paralisar ele, tinham o desejo de matar ele, mas não. Eles podiam muito bem ter matado, mas não. O Senhor tinha que cumprir o propósito. Eu me identifico muito com a história de José. Deus, ele criou toda essa circunstância para poder subir ele de nível. Deus, ele cria circunstâncias na vida da gente dolorosa. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente se questiona e vem aquela, eu vou dizer assim, crise dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo isso? Por que? Não questione. Uma coisa que eu aprendi, não a questionar. Porque o Senhor, ele cria circunstâncias para nos mudar de nível. Foi o que aconteceu com José e o que acontece comigo e com você. Cada dia nós subimos de nível. Mas não pense você que não vai passar pelo processo. Passa. Sabe por que você passa pelo processo? Porque o Senhor trabalha no teu caráter. Ele começa a trabalhar no teu caráter. Ele começa a mexer na tua estrutura. Ele mexe na estrutura. E é necessário que você tenha um coração disponível para aceitar e obedecer.
Eu falo isso porque são coisas que eu vivo. E às vezes o Senhor cria circunstância dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, dentro da escola que você trabalha, dentro da faculdade, seja onde for. Mas é porque Ele quer tratar com você. E é necessário nós se permitir passar pelo processo. É como eu falei, o processo, ele dói, mas é necessário. Eu lembro que um dia, ainda quando eu caminhava na célula da Denise, ficamos mais ou menos 30 dias fazendo um intercâmbio com a célula da Solange. E eu lembro que tinha muitas mulheres naquele dia. E lá nessa casa que nós estávamos, tinha um móvel, assim, mais ou menos dessa altura. E as mulheres tudo louvando, e ali eu me abaixei. Naquele dia, eu disse, meu Deus, não foi eu não. Aí depois, não, foi eu porque eu estava disponível. Eu disse, Senhor, hoje eu desço a casa do oleiro. Eu chorava. As irmãs olhavam assim para mim e disseram, meu Deus. E eu chorava. E a Denise continuou a célula e eu lá chorando. E naquele dia eu decidi a descer a casa do oleiro. Eu disse, Senhor, tudo que tem aqui em mim, que não está te agradando, tira. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, quando você se permite a ser tratado pelo Senhor, quando a sua árvore começa a dar frutos, vem as flechas, mas suporte. Porque o Senhor primeiro, Ele trabalhou em você, para você estar forte, para suportar. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser aprovados, nós precisamos ser obreiros aprovados, obreiros do Senhor aprovados. Nós precisamos, é necessário. Já pensou o Senhor olhar para ti e dizer assim, você está reprovado? Você já imaginou isso, irmão? O Senhor olhar assim, você está reprovado. Irmão, eu sei que é dolorido, dói. A pancada é grande. José, ele tinha temor, ele tinha respeito e obediência. Quando aquela mulher se dirigiu a ele e disse, deita-te comigo, ele podia muito bem naquela hora ter largado tudo e ter deitado com aquela mulher. E ter feito da vida dele um lamaçal de pecado. Olha aí, José foi tentado. Só que ele tinha um temor, ele tinha respeito pelo chefe dele. E por muitas vezes ele não. E aquela mulher insistindo e ele não. É como acontece com nós hoje. Muitas vezes vem algo na nossa vida para nos fazer paralisar, para nos fazer pecar. E nós precisamos dizer não. Nós precisamos dizer não. E quando a gente diz não, o Senhor, Ele age. Sabe por quê? Porque a nossa escolha foi Jesus. Porque a nossa escolha é Jesus. Nós precisamos dizer não para aquilo que vai nos tirar da presença de Deus. Nós precisamos dizer não para aquilo que vem para nos paralisar. Nós precisamos dizer não a palavras contrárias que vêm sobre a nossa vida. O tanto de palavra contrária que veio sobre a vida de José. José, ele foi rejeitado. Quantas vezes nós, no percorrer da nossa vida, já por algum instante deixou palavras de rejeição vir sobre a nossa vida. Mas a partir de hoje é não. A palavra de rejeição, ela não reina na nossa vida. Quem reina na nossa vida é o Senhor.
Amados, quando o Senhor, Ele quer trabalhar na nossa vida, Ele se revela em sonhos, em visões, na palavra, na oração, da forma que Ele quer. Eu quero dizer para você que você não é improvável. Eu quero dizer para você que se você está aqui hoje, é porque você foi escolhido pelo Senhor. Eu quero dizer para você hoje, se permita, igreja, passar pelo processo. Eita, irmã, mas é fácil você dizer isso. Irmã, é difícil, ó. Mas uma coisa eu quero dizer, passe. Porque o Senhor vai trabalhar na sua vida de uma forma sobrenatural. José, ele se tornou governador. Ali ele pôde, quando o governo veio sobre a vida dele, ali veio o perdão também. Ali veio o reencontro com a família. Ali a família foi restaurada. Os irmãos dele, quando vendeu ele, e ainda mentiu, porque chegou para o pai e disseram que um animal tinha espedaçado ele com a túnica dele cheia de sangue. Veio mentiras. Eles não pararam para pensar como tinha ficado o coração do pai deles, a dor que ele estava sentindo. Eles não observaram, eles foram observar com o passar do tempo. E eles achavam que essa mentira ia percorrer por muito tempo, mas não. O Senhor tinha um tempo determinado para todas as coisas, assim como Ele tem na nossa vida. O Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. Acontece que José viveu todos os processos. E eu quero lhe dizer nessa noite, é necessário que nós possamos viver todos os processos, não atrapalhe, não atropele o agir de Deus. Por muitas vezes nós queremos atropelar, passar na frente do agir de Deus. Não atropele, espere o tempo de Deus. Espere o agir de Deus. Espere o trabalhar de Deus, seja no seu caráter, seja na restauração da sua família, seja na restauração do seu interior. Se é uma falta de perdão, no tempo certo Ele vai te preparar primeiro. Ele prepara primeiro. O Senhor tem promessas na nossa vida, mas por muitas vezes, sabe por que não é entregue, irmão? Porque às vezes nós mesmos não permitimos ser entregue. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos olhando para o homem e esquecemos de olhar para Deus. E Deus tem promessa na vida de cada um de nós. Mas eu te convido nessa noite a olhar para o Senhor. É somente Ele. Não olhe para o homem, é para o Senhor. José, todo o tempo, o percurso dele, a trajetória dele, ali o Senhor estava com ele, em todo o tempo. A palavra que diz que o Senhor era com José, o Senhor estava com ele, o Senhor estava com ele em todo o tempo. O Senhor estava com José todo o tempo. Porque José se permitiu. Você observa aqui na palavra, você não vê José murmurando. Mas ele obedeceu cada caminhada dele. Ele podia ter muito bem desistido no meio do caminho. Ele podia muito bem ter fugido daquele lugar, ter voltado lá e se vingado dos irmãos, poderia ter matado todos. Mas não foi assim. O coração de José era que nem um coração de criança. Um menino bom. E um menino que esperou o tempo certo para ser consertado todas as coisas.
Tem uma história, quero compartilhar com vocês essa história. Essa história de José é muito parecida com a história de uma mulher. Uma mulher que aos seis dias de nascida, ela foi entregue para uma família. Ela nasceu aqui na região de Brasília. E aos 6 dias de nascida, ela foi entregue para uma família. O Senhor livrou ela da morte, assim como Ele livrou José. São histórias parecidas. Aquela criança, ela ia morrer. Sabe por que ela ia morrer? Se a mãe não tivesse dado ela para uma família. Porque naquela época, naquela cidade, era a época do frio, muito frio. E ali a mãe dela tinha que sair para trabalhar. Tinha que sair para trabalhar, mas não tinha pessoas para cuidar dela. Naquela época as coisas era muito difícil. Então, ela deixava essa criança sozinha. E essa criança, com o tempo, ela foi se debilitando, porque passava necessidade, passava o frio. E aí o Senhor deu um grande livramento para aquela criança. A mãe dela pegou ela e encontrou um casal para entregar ela, porque não queria vê-la morrer. Sabe por que ela fez isso? Ela trabalhava num lugar e nesse lugar não aceitava a criança. Era em casa de família e naquela época as coisas eram mais rígidas. Então ali era o motivo dela deixar a criança dela sozinha. E aquela criança foi tendo toda uma trajetória, ela foi crescendo no meio daquela família, muito amada pelos pais, os pais já de uma certa idade, muito amada pelos pais. Mas ela foi crescendo, e a família dela, por parte de mãe, a rejeitou. Lembra lá da história de José? A família da parte da mãe dela começou a rejeitar ela. Uma família bem-sucedida na cidade, mas não gostava dela, pelo fato dela ser uma menina adotiva. E ali gerou um grande conflito, ali ela foi rejeitada, ali para eles ela era improvável. Ali, para a família, ela não era ninguém. Lembra da história de José? José foi vendido, não foi? Ela não foi vendida, mas ela foi lançada a palavras de maldição, toda a infância e toda a adolescência. Foi lançado palavras de maldição. E aquela menina cresceu com aquilo ali, com espírito de rejeição. E rejeição, e rejeição, e rejeição. Olha para a vida de José. José foi rejeitado. Então, com o passar do tempo, com muito tempo depois, o Senhor livra ela da morte novamente. O Senhor livrou ela da morte porque o Senhor já tinha o propósito na vida dela, desde o nascimento, desde muito antes do ventre da mãe dela, Ele já tinha um propósito na vida dela. Um propósito de salvação. O Senhor levantou ela no meio daquela família onde rejeitava ela. Sabe por quê, amados, que o Senhor levantou ela ali? Para que houvesse perdão, para que houvesse restauração, oração.
E aí, um certo tempo, os pais dela adotivos se foi. Aprove o Senhor a recolhê-los. E ela ficou sozinha. Nesse tempo, ela já tinha os filhos. E ela ficou sozinha. E a dor foi mais grande ainda, porque a família dela a rejeitou novamente. E foi muitas rejeições, muitas palavras. Lembra da história de José? E nisso ela passou um tempo, muito tempo sem contato com a família. Mas um dia o Senhor resgatou essa mulher. Lembra que José, quando ele foi governador, o Senhor alinhou o pai e os irmãos novamente? Quando o Senhor trouxe essa mulher, quando o Senhor resgatou ela, quando o Senhor tirou ela do lamaçal do pecado e resgatou ela para a casa dele, para o secreto dele, para estar diante dele, ali começou uma nova caminhada. E o Senhor começou a resgatar um lá do meio daquela família que rejeitava ela. E o Senhor começou a fazer. E o Senhor começou a levantar os pés dela. E o Senhor começou, primeiro foi todo um trabalhar, tirar todos os espinhos. E o Senhor ali começou a fazer. Lembra que José, para os irmãos deles, era improvável? Ela também era improvável para a família. E hoje essa mulher, ela se tornou amiga de toda a sua parentela. Uma improvável. Ei, o Senhor, por mais que as pessoas nos achem improvável, viu, irmão José? Mas Ele não acha. Cada um de nós estamos aqui hoje porque Ele tem um propósito. E essa mulher, ela passou por necessidade. A sua família bem-sucedida, na cidade que ela estava morando, na área da educação, não estendeu a mão para ela. Ela já estava sem os pais. E ela sofreu, teve um percurso da vida dela muito difícil. Sabe o que é passar necessidade? Que você olha assim. E nesse tempo ela já tinha uns filhos. E chegar a passar necessidade. Mas um dia aquela mulher, ela olhou no meio do nada assim, numa calçada, um dia ela sentou e ela disse assim: Senhor, aonde tu estás? Eu não aguento mais. Foi isso que ela disse para o Senhor. E ali tudo começou a acontecer. E o Senhor colocou uma mulher na vida dela, sabe, pastor? E ela foi trabalhar com essa mulher. E essa mulher pregava para ela. E ela ficava assim: essa mulher é doida. E ela pregava. E chamava ela para a igreja. Ela se escondia dentro do banheiro para não ir. Disse: essa mulher é doida. Eita, mulher antipática. Mas valeu a pena. Eu quero dizer para vocês que valeu a pena. Essa mulher lutou até o último momento. Mas valeu a pena. Essa história que eu estou lhe contando, irmãos, dessa menina improvável, dessa menina rejeitada, dessa menina que foi abandonada pela própria família, que ninguém dava nada por ela. Essa mulher você está vendo hoje aqui. E essa mulher que lutou, orando, pregando a palavra para essa menina, ela foi minha líder, a minha primeira líder dentro da Nova Aliança. A irmã Nelsilene, eu sei que muitos conhecem ela. E foi uma mulher de Deus na minha vida. Pastor, e a bichinha era tinhosa, não queria saber de Deus não. Mas aí foi preciso ela passar um processo para ela entender que o Senhor estava chamando ela. O processo foi doloroso, tinha muitas marcas, mas um dia ela decidiu e falou assim: Senhor,
eu desço hoje à casa do oleiro. Chega. É decisão, irmãos. Precisamos decidir a descer. Precisamos decidir nos lavar lá naquele rio de Naamã, onde ele passou, para tirar todas as lepras, todas as feridas. É necessário. É necessário passar pelo processo. Se você não se permitir, como é que vai ser? Você não vai ter força para aguentar as pancadas que virão. Você não vai ter força para estender a mão para o teu irmão. Você não vai ter força para orar. Você não vai ter força para nada, porque você não se permitiu. É necessário. Eu quero lhe dizer que o Senhor quer restaurar você. Ele quer te tornar uma pessoa provável e capacitada por Ele. Não pense que você é incapaz. Você não é incapaz, você é capaz. Porque é Ele que faz todas as coisas, não é o homem. Se no teu trabalho está difícil, se você não consegue bater uma meta, se você não consegue ter um relacionamento aqui com a tua companheira, porque ela é assim, 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 eu quero te dizer, conserta. Porque Ele quem te capacita. Quero dizer que você é diferente dentro do teu serviço, dentro da faculdade, aonde você coloca a planta dos seus pés. Você é diferente. Sabe por que você é diferente? Porque o Senhor tem te feito diferente. E o Senhor te levará a lugares grandes, assim como Ele levou José, assim como Ele levou Josué, assim como Ele levou Esther. Lembra da história de Esther? Assim como Ele levou ela, assim como Ele levou Moisés, Ele quer levar cada um de nós. Mas todas essas pessoas se permitiram. Todas essas pessoas foram para a casa do oleiro. Eu gosto muito da história de José, porque eu me identifico muito com essa história. E eu quero lhe dizer, irmãos, que para me chegar bem aqui, para mim estar aqui, foram muitas lágrimas derramadas. Eu disse, meu Deus, não é eu. E depois eu comecei a entender, o Senhor é quem faz. Se você se sente rejeitado, eu quero lhe dizer uma coisa, não vale a pena não. Eu demorei um pouquinho para entender isso. Não vale a pena carregar uma rejeição. José carregou, mas ele entregou. É necessário que nós possamos entregar. O Senhor quer a nossa entrega. E quando a gente entrega, vem a cura, vem a restauração. Entrega. É necessário uma entrega ao Senhor. Nós precisamos entregar. Mas não é só hoje não, é todos os dias. Se há algo que te dói, que te fere, entrega. Se é uma falta de perdão, irmão, não perca tempo sem perdoar não, vá lá e faça. Porque se você não perdoa, o mais que você pode adquirir é doença para dentro de você, te paralisar dos propósitos que Deus tem na tua vida. Quando José reencontrou a família, que houve todo um perdão, foi grandes coisas que o Senhor fez. E olha, que tem uma parte que diz assim, que Potifar olhava para ele e via que José era próspero. Mas a partir do momento que teve alinhamento, José, o Senhor fez foi transbordar sobre a vida dele.
ele era próspero, mas o Senhor fez mais. Então é necessário que nós possamos se permitir passar pelo processo. Amém? Glória a Deus. A tua história, ela será libertadora para muitas pessoas. O teu testemunho, ele será libertador. Você não é improvável e nem incapaz. É o Senhor que faz todas as coisas. Amém? O Senhor só precisa do teu coração disposto para obedecê-lo. É necessário termos um coração disposto. É necessário nós ser ousados, viu, irmãos? E dizer assim para o Senhor: eis-me aqui. José podia muito bem ter dito: eu não vou não, atrás dos meus irmãos não. Mas ele disse o quê para o pai dele? Eis-me aqui. E o Senhor muitas vezes está esperando nós dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quantas vezes nós paralisamos o propósito de Deus? Porque Ele chama e a gente diz não. Ele chama e a gente rejeita. Não rejeite mais. Sabe por quê? Porque as consequências, o processo é doloroso. Não rejeite não. Eis-me aqui, obedeça. Se for para orar por alguém, obedeça. Obedeça. Se for para marchar no meio da rua, eita, Senhor, obedeça. Se for para o Senhor te ordenar: minha filha, vai lá na porta do socorrão e faça isso, obedeça. José obedeceu. José não se corrompeu com a tentação da mulher de Potifar. Ele não se corrompeu. José obedeceu. José passou por todo o processo. Amém? Se coloque de pé.